Olá, boa noite. Namastê a todos. Vou tentar falar um pouquinho sobre a lei do acidente e como evitá-la, né? Como eu já falei algumas coisas sobre os vídeos anteriores aí. Então, a lei de acidente, que o Peter Ouspensky explica no Quarto Caminho aqui, ela é um acontecimento, é um acidente. Só que esse acidente que ocorre, ele não é igual à lei do karma, que a lei do karma as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque toda causa tem um efeito e tem relação com o seu passado. Não. A lei de acidente é quando dois eventos, deixa eu ler aqui que fica mais fácil, quando duas linhas de eventos se cruzam. Duas linhas de eventos se cruzam. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor que está chovendo. Aí o cara vai ver uma casa, tem um telhado, fica debaixo do telhado daquela casa esperando a chuva passar. Aí um tijolo lá, ou uma telha, cai na cabeça dele e o fere. Então, dois eventos. Foi o movimento do cara aí se esconder, para se proteger da chuva, e o outro evento foi o tijolo ou a telha cair em cima da cabeça dele e ferir ele. Então, a lei do acidente não é igual à lei do karma. A lei do karma, ela tem um motivo. A lei do acidente são dois eventos totalmente diferentes que ocorrem simultaneamente e venha causar um acidente e provocar um ferimento ou até a morte. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Então, estou dando esse exemplo aqui porque são movimentos, são movimentações aos quais nós estamos sujeitos a todo momento passar por um acidente. Então, essa lei ela está por trás de tudo aquilo que é inconsciente. Então, se o ser humano está inconsciente, ele poderá acontecer isso com ele de uma forma ou de outra, onde ele vai passar desapercebido. Foi só um acidente. Eu escorreguei, eu caí, outra coisa veio e bateu em mim, entendeu? Então, mas o que quer dizer isso? Vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí. Vou ler aqui, vamos ver se dá para a gente... o tijolo cai e fere a cabeça. Isso seria um acidente. Há duas linhas separadas de causa e efeito. Tomemos a linha dos movimentos do homem, o fato de que aconteceu parar debaixo do telhado da casa, e cada pequena coisa nessa linha teve uma causa, mas o tijolo não entrou nessa linha de causa e efeito. Mas tudo teve uma causa, né? Vamos supor que o tijolo tenha caído, tenha sido colocado de maneira negligente e a chuva soltou e num dado momento ele caiu. Não há nada na vida do homem ou na vida do tijolo que os relacione. Está vendo? Já a lei do karma já tem alguma coisa que relaciona. As duas linhas de causa e efeito se encontram acidentalmente. Então, essa lei do acidente é tudo improvável, tudo é uma coisa improvável, não tem como você pode se precaver de evitar um acidente a partir do momento que você está consciente. Por exemplo, as leis do trabalho, numa empresa você tem que usar os EPIs, né? Tem que usar bota, luva, capacete, óculos, segurança, justamente se acontecer algum acidente você se proteger. De não chegar ao ponto de ter que você ser levado para um hospital, minimizar o máximo possível e dar total segurança a você, trabalhador, a você que está defendendo o pão de cada dia. Então, no estudo psicológico é a mesma coisa. Para evitar um acidente, que um acidente ocorra com você tem que formar um centro magnético. Eu vou ver aqui atrás e um eu permanente, ele vai explicar porque isso está dentro do trabalho psicológico. Então, aqui eu achei essa páginazinha, esse pedacinho aqui, que diz o seguinte, quando o centro magnético, aquele que eu expliquei lá, da falsa personalidade, ele começa a desenvolver, ele é correto, e um homem se depara com a verdadeira influência C. O que é a influência C? A influência C vem de uma escola com a mente superior, vem já de uma escola iniciática, vem dos estudos iniciáticos, vem dos estudos transcendentais, daquilo que é superior no homem, que vem de um campo muito elevado,
do centro superior, emocional superior, intelectual superior, aquilo que o Gurdjieff fala, vem de um mestre, de um guru avançado. Então, o centro magnético daquela pessoa que recebe essa influência C, esta começa a atuar no centro magnético. E então, nesse ponto, o homem se torna livre da lei de acidente. Quanto mais forte for o centro magnético, mais livre da lei de acidente será o homem. Isso significa que ele se torna livre dessa lei apenas até o ponto em que ele está ligado à influência C. Então, isso diz o seguinte, que nós temos que estar permanentemente ligados a uma coisa superior, a um conhecimento superior, a uma escola superior, a escola do quarto caminho, uma escola Rosa Cruz, mas com muita atenção, você tem que estar com um pensamento muito elevado, você tem que estar com o seu centro magnético já bem estruturado para você ir vencendo as etapas para você formar o seu eu permanente, que é aquele onde você vai permanecer constantemente nele e não vai receber as influências negativas, tipo imaginação, emoções negativas, a falsa personalidade, com aqueles milhares de eus, aqueles agregados psíquicos que estão o tempo todo te influenciando. Isso tudo vai ficar na passividade, porque a falsa personalidade e os agregados psíquicos já vão estar num outro ponto da tríade, porque a tríade ela é neutra em cima, são as três forças, neutra, positiva e negativa. A neutra é a força que movimenta o nosso universo, movimenta tudo, tem que ter essa tríade. A passiva, a personalidade estava passiva, estava ativa, passa a ficar passiva, e o eu permanente ele cresce e passa a se tornar ativo, positivo, ativo. Então, quando o eu permanente está forte, você com certeza vai estar livre dessa lei de acidente, porque você está correlacionado com a influência C, é o que ele está dizendo aqui, ó, na página 91 do livro O Quarto Caminho. Então tem esse livro aqui, ó, também, tem esse outro livro aqui, Em Busca da Consciência, e tem outros mais aqui que eu estou estudando. Então, a lei do acidente, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O Senhor diz que depois de nos pôr em contato com o sistema, o centro magnético torna-se o modômetro substituto e este é o germe do eu permanente. Ele fala que o que era centro magnético, antes de começarmos o trabalho, poderá se transformar em modômetro substituto, que é aquele amo, e que substituto que é uma personalidade que domina as outras personalidades. É o amo que vai controlando a casa. Começa a botar ordem dentro da casa psicológica. Entendeu? Então, isso tudo é muito interessante para a gente entender as coisas, né? Como que funcionam esse quarto caminho, esse sistema aqui. Então, quanto mais você buscar, quanto mais você compreender como funciona esse sistema, você vai ficar fora da lei do acidente. Do contrário, se você estiver adormecido, inconsciente, no tal do estado adormecido, você vai ficar à mercê como uma marionética sendo governado pelas influências A, ou pelas influências do inimigo secreto, pelo guardião do umbral, dos zeus negativos. Você vai ficar sob a influência, vamos usar outras linguagens para facilitar aqui, você vai ficar sob as influências do seu ego, entendeu? Então o eu permanente é o que tem que crescer dentro de nós, dentro dessa tríade aí. É a força que tem que ser desenvolvida através do amor, através da vontade, a gente nunca pode esquecer, porque quando você já tem o eu permanente, você já tem vontade, você já tem consciência e você já tem conhecimento. Entendeu? Então, a lei do acidente, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha aqui. Pera aí, só um momentinho. Então, minha gente, eu vou fechar isso aqui com as palavras do próprio Ouspensky do livro aqui, que ele está dizendo o seguinte, olha que interessante aqui, o que eu achei. É importante dar-se conta de duas coisas que não podemos fazer e que vivemos sob a lei de acidente. Então, isso que não podemos fazer justamente é estar consciente, não temos vontade, tem que desenvolver uma vontade, senão você vai ficar preso, vai cair na lei de acidente. Na maioria dos casos,
as pessoas acham que podem fazer, que podem conseguir o que querem e que só acidentalmente não conseguem. As pessoas acham que o acidente é muito raro e que a maioria das coisas se devem a causa e efeitos. Preste atenção. Isso está errado. É necessário aprender a pensar de maneira correta e então veremos que tudo acontece e que vivemos sob a lei de acidente. Então, esse aprender a pensar de maneira correta já é um trabalho do quarto caminho, porque se a gente não aprender a fazer isso, aí nós vamos ficar à mercê dessa lei do acidente, porque a gente acha que tudo é por causa de causa e efeito, e não é. Então vamos ver mais para frente. Em relação ao fazer, é difícil compreendermos, por exemplo, que quando as pessoas constroem uma ponte, isso não é fazer, é porque aí está dizendo aqui o seguinte, porque eu já li aqui, é que lá no princípio o ser humano vai aprendendo, por exemplo, caiu uma árvore num rio, atravessou o rio, então ali virou uma ponte. Então aquele conhecimento ali acaba virando uma ponte porque ele aprendeu aquilo de uma forma natural. As pessoas não estão fazendo, porque ele está dizendo que as coisas acontecem, entendeu? Então, se você se lembrar de que não pode fazer nada, se lembrará de muitas outras coisas. Geralmente, há 3 ou 4 obstáculos principais, e se você não tropeçar, não tropeçará no outro. Fazer uma delas. Em relação a isso, há alguns princípios fundamentais de que você não se deve esquecer nunca. Por exemplo, que deve olhar para si mesmo e não para as outras pessoas, que as pessoas não podem fazer. Então, você já sabendo disso, já sabe que ninguém pode fazer nada. Mas, se for possível mudar, só é possível com a ajuda desse sistema que ele está falando aqui. Você deve achar coisas como essa e lembrar-se delas. Deixa eu ver o tempo. Como podemos ter certeza de nos lembrar delas? Os Pedros que respondem. Imagine-se começando a fazer planos para fazer algo. Só quando você realmente tenta fazer alguma coisa de maneira diferente, do modo como ela acontece, é que percebe ser absolutamente impossível fazer de maneira diferente. Metade das perguntas feitas são sobre fazer, como mudar isso, como destruir aquilo, como evitar isso e assim por diante. Mas é necessário um esforço enorme para mudar, mesmo uma pequena coisa. Enquanto não tentar, você nunca poderá dar-se conta disso. Você não pode mudar nada, exceto por meio do sistema. Em geral, isso é esquecido. Esse, em geral, é esquecido porque o eu permanente tem que ser desenvolvido, o centro magnético tem que ser desenvolvido através da vontade, tem que ter força de vontade. No mais, porque se o eu permanente não estiver ativo, você vai estar inconsciente e a falsa personalidade que vai estar ativa. Então, a falsa personalidade com os muitos eus é que vai te comandar. Você vai ser comandado como uma marionete. Aí a lei do acidente vai ficar sempre acontecendo, porque tudo acontece porque você não pode fazer nada por isso. Enquanto você não fizer uma coisa por você, não depender de ninguém, você tem que começar a pensar, a sentir e agir por você mesmo, no intuito de criar um campo de energia, criar um campo magnético para te fortalecer cada dia com muita força de vontade. Do contrário, você vai ser uma marionete, vai estar à mercê de tudo e de todos, e achando que está desperto. Você vai estar um ser adormecido, um ser enfraquecido, você está vivendo mecanicamente, vivendo a mecanicidade, agindo com maldade, porque você não tem consciência de nada. Namastê, muita luz, muita paz. Que Jesus Cristo possa nos ajudar, que o seu eu permanente e o seu centro magnético possam desenvolver dentro de si e você vencer os próprios obstáculos, que são os seus próprios eus, que são os próprios agregados psíquicos que você criou, que está contigo dentro do seu mundo inconsciente, dentro de você, até hoje. Namastê.